Eu sempre achei que existem dois tipos de silêncio, aquele que abraça e aquele que sufoca. Durante 25 anos da minha vida, eu vivi no segundo tipo, fingindo que não me incomodava ser a sombra da minha própria filha. Mas tem certas dores que a gente só entende quando elas batem na nossa porta, se apresentam e dizem: "Oi, Zuleide. Chegou a hora de você me ouvir." Meu nome é Zuleide, tenho 65 anos, e durante muito tempo acreditei que ser mãe significava desaparecer um pouquinho todo dia para que os filhos pudessem brilhar. Que bobagem! Que bobagem enorme eu vivi! A história que vou contar começou numa terça-feira qualquer de março, quando o telefone tocou e a voz da Bianca, minha filha única, chegou do outro lado da linha carregada daquela empolgação que eu já conhecia bem. Era sempre assim quando ela tinha uma novidade boa para dividir, ou melhor, para que eu financiasse. "Mãe, tenho uma surpresa maravilhosa", disse ela, e eu já podia imaginar minha carteira ficando mais leve. Não que me importasse. Nunca me importei. Desde que ela nasceu, 32 anos atrás, minha vida virou uma conta matemática simples, tudo o que eu tinha, menos o que ela precisava, igual ao que sobrava para mim. E sobrava pouco. Sempre sobrava pouco. "Conta aí, minha filha", respondi, secando as mãos no pano de prato. Estava preparando o almoço, arroz, feijão, um pedaço pequeno de carne que comprará em promoção. O mesmo menu de sempre, porque a aposentadoria de professora não dá para muito luxo, principalmente quando a gente tem uma filha advogada bem-sucedida que ainda precisa da ajuda da mãe. "A gente vai viajar para a Bahia. Eu, o Ricardo, as crianças e a dona Regina", anunciou, se referindo à sogra. "Vai ser incrível, mãe. 2 semanas em Salvador, depois mais uns dias em Porto Seguro. As crianças nunca viram o mar de verdade, e o Ricardo precisa relaxar um pouco. O escritório está exigindo demais dele." Meu coração disparou. Durante um segundo, me imaginei pisando na areia da praia, sentindo o vento salgado no rosto, assistindo meus netos correrem na beira do mar. Fazia mais de 15 anos que eu não tirava férias de verdade. A última vez foi quando o Joaquim, meu marido, ainda era vivo. Fomos para Caldas Novas, ficamos numa pousada simples, mas foi perfeito. Ele morreu 2 anos depois, de infarto, e desde então minhas viagens se resumiam ao trajeto entre casa, mercado e casa da Bianca. "Que maravilhoso, filha. Vocês merecem mesmo descansar", disse, tentando disfarçar a pontada de inveja que senti. "E as passagens? Já compraram?" Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que eu conhecia bem. Era o mesmo silêncio que vinha antes dela me pedir dinheiro emprestado para a entrada do apartamento, antes de me pedir para bancar o curso de inglês das crianças, antes de todas as vezes em que minha aposentadoria virava o plano B da família. "Na verdade, mãe, é sobre isso que eu queria conversar com você", começou, usando aquele tom que as pessoas usam quando vão pedir um favor grande. "A viagem está um pouco cara, e a gente pensou, bem, você sempre diz que quer passar mais tempo com os netos, né? Que tal se você bancasse essa viagem para todos nós? Seria o seu presente, sabe? Seria uma forma de você também participar da nossa felicidade." Ali estava. A matemática da minha vida mais uma vez, meu dinheiro, a felicidade deles, e eu assistindo de fora. Mas dessa vez, algo foi diferente. Dessa vez, uma vozinha lá no fundo da minha cabeça sussurrou: "E você, Zuleide? Quando é que você vai estar incluída na sua própria felicidade?" "Quanto custa, Bianca?", perguntei, já calculando mentalmente quanto eu tinha na poupança. "Ah, mãe, não é tanto assim. Umas 5 passagens para Salvador, mais a hospedagem, uns 15 mil reais, no máximo." 15 mil reais. Exatamente o valor que eu tinha guardado durante 2 anos, economizando 5 reais aqui, 10 reais ali, comprando sempre o corte de carne mais barato, usando a mesma bolsa há 4 anos, remendando meias furadas em vez de comprar novas. 15 mil reais que eu guardava para uma emergência, ou quem sabe para realizar um sonho antigo de conhecer as praias do Nordeste. "Tá certo, filha", ouvi minha própria voz dizendo. "Mas dessa vez eu também vou."
Já que vou pagar a viagem toda, pelo menos vou aproveitar junto com vocês. Outro silêncio. Esse mais longo, mais pesado. Ah, mãe, que ótimo. Claro que você vai, disse ela, mas algo na voz não combinou com as palavras. A gente conversa os detalhes depois, tá? Preciso desligar, tenho uma reunião agora. E desligou. Fiquei ali, parada na minha cozinha pequena, segurando o telefone e olhando para a panela de feijão que estava no fogo. De repente, aquela cozinha me pareceu menor ainda. As paredes pareciam estar se fechando ao meu redor, me lembrando de tudo que eu abri mão durante esses anos todos. A reforma que nunca fiz, a máquina de lavar que continuava quebrada, o sofá que estava precisando trocar, as roupas que eu não comprava. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu tinha algo para esperar. Uma viagem. Praias. O som do mar. Meus netos descobrindo a imensidão do oceano. E eu, finalmente, fazendo parte da alegria que eu mesma estava financiando. Naquela noite, sonhei com gaivotas. Durante as semanas seguintes, me dediquei aos preparativos da viagem com uma empolgação que eu não sentia há anos. Fui até o centro da cidade, numa loja que eu sempre passava em frente mas nunca tinha coragem de entrar, e comprei 2 blusas novas, nada muito caro, mas eram coloridas, diferentes das blusas neutras que eu sempre usava. Comprei um chapéu de palha numa banca na rua, óculos de sol numa promoção, e até um protetor solar. Eu, que há anos só comprava o essencial, estava me permitindo algumas pequenas extravagâncias. A Bianca mandava mensagens esporádicas sobre a viagem. Mãe, já reservei o hotel. Mãe, as passagens estão confirmadas. Mãe, as crianças estão super animadas. Eu respondia sempre com o mesmo entusiasmo, mas comecei a notar que ela nunca mencionava detalhes sobre minha participação. Quando eu perguntava sobre o quarto que dividiríamos ou sobre os passeios que faríamos juntas, as respostas vinham vagas. A gente resolve isso lá, depois a gente vê, não esquenta com isso agora, mãe. 3 dias antes da viagem, liguei para ela. Oi, filha, como estão os preparativos? Já sei em que quarto vou ficar. Ah, mãe, sobre isso, o hotel onde a gente conseguiu reserva é meio pequeno, sabe? Os quartos são todos para casal, no máximo 4 pessoas. A gente pensou que talvez fosse melhor você ficar numa pousada ali perto. Seria até mais barato para você. Mais barato para mim. Eu, que estava pagando a viagem inteira. Entendi, disse, sentindo uma pontada no peito. E os passeios? Vamos fazer tudo juntos? Claro, mãe. Bem, a maior parte. É que a gente quer fazer algumas coisas mais, como posso dizer, adequadas para a idade das crianças, né? Mas relaxa, a gente vai passar bastante tempo junto. Desliguei o telefone com uma sensação estranha. Pela primeira vez, estava começando a entender que, mesmo na viagem que eu estava bancando, eu seria uma participante de segunda categoria. Uma convidada tolerada na minha própria festa. Mas eu quis acreditar que estava sendo paranoica. Quis acreditar que uma vez lá, tudo seria diferente. Que finalmente eu teria meu lugar ao sol, literalmente. Na véspera da viagem, arrumei minha mala com todo o cuidado do mundo. Dobrei as blusas novas, guardei o chapéu de palha, coloquei o protetor solar numa nécessaire que ganhará de presente numa farmácia há anos e nunca tinha usado. Estava tudo pronto. Eu estava pronta. Eram umas 8 da noite quando meu celular apitou. Uma mensagem da Bianca. Mãe, não vai dar. O carro vai cheio e a gente vai precisar do espaço. Você entende, né? Li a mensagem 3 vezes antes de entender o que estava acontecendo. Não vai dar. O carro vai cheio. Você entende, né? Entender? Eu entendia, sim. Entendia que, mais uma vez, eu estava sendo deixada de lado depois de ser útil. Entendia que meu dinheiro era bem-vindo, mas minha presença não. Entendia que eu tinha passado 25 anos sendo tratada como um banco ambulante, e que mesmo quando eu tentava comprar meu lugar na família, ainda assim não havia espaço para mim. Sentei na beirada da cama,
com a mala arrumada aos meus pés, e pela primeira vez em muitos anos, chorei. Não um choro delicado, silencioso. Foi um choro daqueles que vêm de muito fundo, que trazem junto a dor de anos de pequenas humilhações, de sonhos adiados, de uma vida inteira vivida em função dos outros. Mas depois das lágrimas, veio algo que eu não esperava. Veio a raiva. Uma raiva limpa, clara, que iluminou todos os cantos escuros da minha submissão. Uma raiva que me mostrou, com a nitidez de um raio, o quanto eu tinha me deixado diminuir. Me levantei, peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Meus dedos, que normalmente tremiam quando mexia no celular, estavam firmes. Cancelei os cartões vinculados à conta da Bianca. Suspendi a transação que bancaria a viagem. Clique, clique, clique. Cada movimento uma declaração de independência. Depois, enviei uma mensagem simples: boa viagem. Revise os bilhetes. E desliguei o telefone. Pela manhã, acordei diferente. Não foi um despertar comum, desses que a gente vai empurrando o corpo para fora da cama por obrigação. Foi um acordar com propósito, como se meu corpo soubesse que algo havia mudado para sempre na noite anterior. O telefone estava desligado desde que enviei a mensagem para Bianca. Eu sabia que, a essa hora, ela já devia ter descoberto o cancelamento dos cartões, já devia ter tentado ligar 1000 vezes. Mas pela primeira vez em décadas, as urgências da minha filha não eram mais as minhas urgências. Fiz meu café da manhã devagar, sem pressa. Torradas com manteiga, café passado na hora, uma banana que estava no ponto certo. Comida simples, mas com um gosto que eu não sentia há muito tempo, o gosto de quem está comendo por prazer, não apenas por necessidade. Foi quando bateram na porta. Batidas fortes, insistentes, que eu reconheci imediatamente. Era a Bianca. Mãe? Abre essa porta. Eu sei que você está aí, gritava do lado de fora. Que loucura é essa? Cancelou tudo na véspera da viagem? As crianças estão chorando. Terminei meu café devagar, levei a xícara até a pia, lavei com cuidado. Cessei as mãos no pano de prato, arrumei os cabelos no espelho do banheiro e só então fui até a porta. Quando abri, me deparei com uma Bianca que eu nunca tinha visto antes. Os cabelos despenteados, o rosto vermelho de raiva, os olhos inchados. Atrás dela, o Ricardo segurava as 2 crianças, que realmente estavam chorando. Mãe, que história é essa? Ela disparou, entrando sem pedir licença. Você enlouqueceu? Cancelou a viagem inteira na véspera? As crianças estão destroçadas. As crianças estão chorando porque não vão viajar, ou porque descobriram que a avó não ia junto, perguntei, e minha própria voz me surpreendeu. Estava calma, firme, sem o tom de pedido de desculpas que sempre usava com ela. Que pergunta é essa? Claro que elas queriam que você fosse. Queriam tanto que vocês me tiraram da viagem no último minuto. Mãe, não foi assim. A gente só, o carro realmente não tinha espaço, e... Bianca, para. Levantei a mão, e ela parou de falar. Talvez tenha sido a primeira vez na vida que ela me viu fazer esse gesto. Senta aqui comigo. Ricardo, leva as crianças lá para o quarto, deixa elas assistirem um desenho na televisão. Ele obedeceu sem questionar, carregando os 2 pequenos. Bianca se sentou no sofá, mas ainda estava visivelmente alterada. Filha, me responde uma coisa com sinceridade, comecei. Quando você planejou essa viagem, em que momento você pensou em mim? Não no meu dinheiro, em mim. Mãe, que pergunta é essa? Claro que eu pensei em você. Pensou em me incluir de verdade, ou pensou em como eu poderia ser útil para bancar os custos? Ela abriu a boca para responder, mas fechou. Pela primeira vez, eu vi a minha filha realmente pensando antes de falar. Eu sempre soube que você gostava de ajudar a família, disse, finalmente. Você sempre fez isso de bom grado. De bom grado, ou porque eu nunca soube dizer não? Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Bianca,
Você tem 32 anos. É uma mulher bem-sucedida, tem uma família linda, uma carreira sólida. Quando foi a última vez que você me chamou só para conversar, sem precisar de nada? Ela desviou o olhar. Quando foi a última vez que você perguntou como eu estou, o que eu ando sonhando, se eu sou feliz? Mãe, eu me preocupo com você. Se preocupa com quem vai cuidar de mim quando eu ficar velha demais para ser útil. Não é a mesma coisa. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram verdadeiras. E pela primeira vez, eu estava disposta a falar verdades, mesmo que doessem. Olha, minha filha, eu não cancelei a viagem por maldade. Cancelei porque, pela primeira vez na vida, eu entendi uma coisa: se não tem espaço para mim no carro, não deveria ter espaço para o meu dinheiro na conta de vocês. Mas mãe, a gente pode resolver isso. A gente aluga outro carro, ou... Não, Bianca. Não é sobre o carro. É sobre respeito. Me levantei, fui até a janela. Lá embaixo, via o movimento da rua, pessoas indo e vindo com seus propósitos. Eu passei 25 anos da minha vida achando que ser uma boa mãe significava desaparecer para que vocês brilhassem. Abri mão de namoros para não a confundir a você quando era adolescente. Trabalhei em 2 empregos para pagar sua faculdade. Usei minha aposentadoria para dar entrada no seu apartamento. E agora, aos 65 anos, descobri que mesmo quando eu pago a festa, ainda assim não tenho lugar garantido nela. Quando me virei, Bianca estava chorando. Mas não era o choro performático de quem quer conseguir algo. Era um choro de quem estava, talvez pela primeira vez, realmente me vendo. Eu não sabia, mãe. Eu não sabia que você se sentia assim. Não sabia porque nunca perguntou. Porque para você, eu sempre estive disponível, sempre pronta, sempre dizendo sim. Você se acostumou com uma mãe que não tinha desejos próprios. E o que você quer agora? A pergunta me pegou de surpresa. Fazia tanto tempo que ninguém me perguntava o que eu queria que, por um momento, fiquei sem resposta. Eu quero ser vista, disse, finalmente. Quero que, quando vocês planejarem algo em família, minha presença seja considerada desde o início, não como um problema logístico a ser resolvido. Quero que meu amor não seja medido pela minha utilidade financeira. E quero, pelo menos uma vez na vida, fazer uma coisa só para mim. Que coisa! Sorri, e pela primeira vez em muito tempo, foi um sorriso genuíno. Vou para a Bahia. Sozinha. Com os 15 mil reais que cancelei da conta de vocês. Bianca me olhou como se eu tivesse anunciado que ia voar para a lua. Sozinha? Mãe, você nunca viajou sozinha. Exato. Já está na hora, não acha? Ela ficou alguns minutos em silêncio, processando. Ricardo voltou da sala, perguntou se estava tudo bem. Bianca acenou que sim, mas continuou me olhando como se estivesse vendo uma pessoa completamente nova. Mãe, a gente pode tentar de novo. Planejar uma viagem diferente, onde você tenha seu espaço desde o início. Pode ser. Mas primeiro, eu vou fazer esta viagem sozinha. Preciso descobrir quem é a Zuleide quando ela não está cuidando de ninguém. E se alguma coisa acontecer? E se você se sentir sozinha? Bianca, eu me sinto sozinha há anos, mesmo rodeada de vocês. A diferença é que agora, se eu me sentir sozinha, vai ser uma escolha minha. Depois que eles foram embora, sem o barraco que eu esperava, mas com uma despedida estranhamente respeitosa, eu sentei no sofá e comecei a planejar minha viagem. Sozinha. Pela primeira vez na vida, eu ia fazer algo completamente para mim. Peguei o notebook velho, que praticamente só usava para pagar contas online, e comecei a pesquisar pousadas na Bahia. Não hotéis 5 estrelas, mas lugares aconchegantes, onde eu pudesse ficar quantos dias quisesse, sem pressa, sem ter que considerar a agenda de mais ninguém. Foi quando bateram na porta novamente. Dessa vez, batidas mais delicadas. Era Dona Regina, minha vizinha do apartamento ao lado. Uma senhora de uns 70 anos, viúva como eu, mas que sempre me pareceu ter uma energia que eu invejava.
Oi, Zuleide. Desculpa incomodar, mas eu ouvi vozes alteradas mais cedo e queria saber se você está bem. Convidei-a para entrar, ofereci um café. Enquanto eu preparava, ela ficou olhando para as coisas espalhadas na mesa, os folhetos de viagem que eu tinha imprimido, o notebook aberto numa página sobre Salvador. Vai viajar? Perguntou, com genuína curiosidade. Vou. Sozinha. Primeira vez na vida. Ela sorriu, um sorriso que iluminou o rosto inteiro. Que maravilha! Sabe, eu fiz minha primeira viagem sozinha aos 72 anos. Fui para Florianópolis, fiquei uma semana numa pousada de frente para o mar. Foi uma das experiências mais libertadoras da minha vida. Sentamos juntas na mesa da cozinha, e pela primeira vez, tive uma conversa de igual para igual com alguém. Não era a mãe falando com a filha, não era a aposentada prestando contas para ninguém. Era uma mulher falando com outra mulher. Sabe o que mais me surpreendeu na viagem? Ela continuou. Descobri que eu gostava da minha própria companhia. Passei tanto tempo definindo quem eu era em relação aos outros, esposa, mãe, sogra, que tinha esquecido quem eu era só para mim mesma. É exatamente isso, disse, sentindo que finalmente alguém me entendia. Eu nem sei mais o que eu gosto de fazer nas horas vagas, porque nunca tive horas vagas de verdade. Então essa viagem vai ser perfeita para você descobrir. Conversamos por mais de 1 hora. Ela me contou sobre os lugares que tinha visitado, sobre como tinha aprendido a comer sozinha em restaurantes sem se sentir constrangida, sobre como tinha descoberto o prazer de acordar sem ter que atender às necessidades de mais ninguém. Quando ela foi embora, eu me senti mais leve. Não estava mais sozinha com minha decisão, tinha encontrado alguém que não só compreendia, mas celebrava minha escolha. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação que não experimentava há décadas. A sensação de ter um dia inteiro pela frente sem ter que atender às necessidades de mais ninguém. Era como se tivesse ganhado horas extras de vida. Já tinha decidido, iria para Itacaré. Pesquisara na internet e me apaixonara pelas fotos das praias, pelas pousadas pequenas e acolhedoras, pela promessa de um lugar onde eu poderia ser apenas eu mesma, sem etiquetas, sem papéis a desempenhar. Reservei 5 dias numa pousada simples, mas charmosa, com vista para o mar. Quando a atendente perguntou se era para 2 pessoas, respondi com uma firmeza que me surpreendeu: não. É só para mim. Enquanto finalizava a reserva, o telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Alô? Dona Zuleide? Aqui é o seu Antônio, do mercadinho da esquina. Seu Antônio era um senhor de uns 60 anos, viúvo também, que sempre me cumprimentava quando eu ia fazer compras. Nossas conversas nunca passavam de bom dia e comentários sobre o tempo, mas ele sempre foi gentil comigo. Oi, seu Antônio. Algum problema? Não, não. É que eu encontrei sua carteirinha do plano de saúde aqui no chão, perto do caixa. A senhora deve ter derrubado ontem. Ah, obrigada. Eu passo aí para buscar. Na verdade, Dona Zuleide, se a senhora não se importar, eu estava indo almoçar e posso deixar na sua casa. Passo ali na frente mesmo. Achei estranho, mas agradeci. 20 minutos depois, ele estava na minha porta com a carteirinha na mão e um sorriso meio tímido no rosto. Entre, tome um café, ofereci, por educação. Só se não for incômodo. Preparei café para nós dois, e percebi que ele parecia nervoso, como se quisesse dizer algo mas não soubesse como começar. Dona Zuleide, posso falar uma coisa? Claro. Ontem eu vi sua filha saindo daqui meio alterada, e depois a ouvi conversando com a dona Regina no corredor. Ela comentou que a senhora vai viajar sozinha. Fiquei na defensiva imediatamente. Será que ele ia me dar uma bronca? Me dizer que mulher da minha idade não deveria andar sozinha por aí? E o que tem nisso? Perguntei, mais seca do que pretendia. Tem que eu acho uma atitude corajosa. E admirável. Não era isso que eu esperava ouvir. Sabe, Dona Zuleide, eu perdi minha esposa há 3 anos. E desde então, meus filhos acham que eu preciso de babá.
Não posso sair de casa sem dar satisfação. Não posso fazer uma compra maior sem eles questionarem. Não posso nem cogitar namorar alguém que eles já ficam preocupados que a pessoa só quer meu dinheiro. Ele riu, mas era um riso meio amargo. Como se eu fosse um velho riquinho, né? Reconheci na fala dele ecos da minha própria experiência. É difícil quando os filhos acham que a gente parou de ser gente só porque ficou mais velho, concordei. Exato. E por isso eu queria dizer que achei incrível você ter tomado essa decisão. Viajar sozinha, na nossa idade, é um ato de coragem e independência. Conversamos por quase 2 horas. Descobri que seu Antônio tinha sido professor de história antes de abrir o mercadinho, que gostava de ler, que tinha uma horta pequena no quintal de casa. Descobri também que, como eu, ele tinha passado anos se definindo apenas em relação aos outros, marido, pai, provedor, e agora estava tentando descobrir quem era além desses papéis. Sabe o que eu tenho vontade de fazer? Ele disse, enquanto tomávamos o 3º café. Tenho vontade de viajar para o interior de Minas, visitar as cidades históricas. Sempre tive curiosidade, mas minha esposa não gostava muito de viajar, e agora os filhos acham que é bobagem. Por que você não vai? Ah, sei lá. A idade, o que vão pensar? Seu Antônio, posso te dar um conselho? Para com isso de se importar com o que vão pensar. Eu passei 65 anos da minha vida me importando com isso, e sabe onde isso me levou? Para um apartamento alugado, vendo a vida passar pela janela. Quando ele foi embora, prometi que mandaria fotos da minha viagem. E ele prometeu que ia pesquisar sobre as cidades históricas de Minas. 2 dias depois, eu estava no avião para Salvador. Era a primeira vez que eu voava sozinha, e confesso que estava nervosa. Mas era um nervosismo bom, misturado com empolgação, como quando a gente vai fazer alguma coisa importante. A mulher que se sentou do meu lado era uns 10 anos mais nova que eu, bem arrumada, com cara de executiva. Quando o avião decolou e eu deixei escapar um nossa, de admiração vendo a cidade de cima, ela sorriu. Primeira vez viajando sozinha? Perguntou. Como você adivinhou? Pela cara de quem está fazendo uma travessura, ela riu. Eu me lembro da minha primeira vez. Tinha 40 anos e achei que estava fazendo a maior loucura do mundo. E como foi? Transformador. Mudou completamente a forma como eu me via. Sou Maria, prazer. Zuleide. Prazer em conhecê-la. Durante o voo, Maria me contou que viajava sozinha pelo menos 2 vezes por ano, que tinha descoberto isso depois do divórcio e nunca mais parou. Me deu dicas preciosas, restaurantes onde uma mulher sozinha se sente confortável, como pedir ajuda quando preciso sem parecer vulnerável, como aproveitar a própria companhia. O segredo, ela disse, é lembrar que você não está sozinha por falta de opção. Você está sozinha por escolha. E isso faz toda a diferença. Quando chegamos a Salvador, ela me ajudou a pegar um táxi para Itacaré e me deu seu WhatsApp. Se precisar de alguma coisa, ou se quiser conversar, me chama. A viagem até Itacaré durou quase 4 horas, mas cada quilômetro me deixava mais animada. A paisagem ia mudando, ficando mais verde, mais selvagem. Quando finalmente chegamos à cidadezinha, com suas ruas de paralelepípedo e suas casas coloridas, eu senti que tinha chegado ao lugar certo. A pousada era ainda mais bonita do que nas fotos. Pequena, apenas 12 quartos, com uma varanda coletiva de frente para o mar e uma piscina cercada de plantas. Quando fiz o check-in, a recepcionista, uma moça jovem de sorriso largo, me perguntou se eu precisava de alguma dica sobre a cidade. Na verdade, preciso, admiti. É minha primeira vez aqui. E minha primeira vez viajando sozinha. Que máximo, ela exclamou, com sinceridade. A senhora vai adorar. Itacaré é perfeita para quem quer se reconectar consigo mesma. Tem praias lindas, tem cultura, tem uma energia muito boa. Me deu um mapa da região, marcou os melhores restaurantes, as praias mais bonitas, os horários dos ônibus locais. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando ela disse: e não se preocupe em fazer as coisas sozinha.
Aqui todo mundo é muito receptivo, e tem muita gente que vem viajar sozinha também. A senhora vai se sentir em casa. Meu quarto era simples, mas aconchegante. Cama confortável, uma poltrona perto da janela, uma pequena varanda com vista parcial do mar. Quando abri a janela e ouvi o som das ondas, algo dentro de mim se acalmou de uma forma que eu não experimentava há anos. Desfiz a mala devagar, com todo o cuidado do mundo. Pendurei minhas roupas novas, coloquei meus produtos no banheiro, organizei meus livros na mesinha de cabeceira. Era a primeira vez na vida que eu estava organizando um espaço que era completamente meu, sem ter que considerar as necessidades ou preferências de mais ninguém. No final da tarde, desci para a varanda coletiva da pousada. Havia algumas pessoas lá, um casal jovem lendo livros, um homem de meia idade mexendo no notebook, duas mulheres conversando baixinho. Peguei uma cadeira num cantinho e fiquei observando o mar. Foi quando uma das mulheres se aproximou. Oi. Você chegou hoje? Sou Cristina. Cheguei sim. Sou Zuleide. Primeira vez em Itacaré. Primeira vez em qualquer lugar sozinha, respondi, e me surpreendi com minha própria honestidade. Que maravilha! Eu também estou aqui sozinha. Na verdade, venho sozinha há uns 5 anos. É viciante, ela riu. Quer se juntar a nós? Estávamos planejando onde jantar. A outra mulher era Helena, uma dentista de São Paulo de uns 50 anos. As três jantamos juntas num restaurantezinho na beira da praia, conversamos sobre tudo e nada, rimos como velhas amigas. Elas me contaram sobre as aventuras de viajar sozinha, sobre como isso tinha mudado a visão que tinham de si mesmas, sobre a liberdade de acordar sem ter que consultar mais ninguém sobre os planos do dia. O melhor de tudo, disse Helena, é descobrir que a gente é uma companhia muito boa para nós mesmas. Naquela noite, deitada na minha cama, ouvindo o som do mar, escrevi no meu celular as primeiras linhas do que viria a ser meu diário de viagem. Primeiro dia sozinha. Não me senti sozinha nem por um minuto. Talvez a solidão que eu sentia em casa não fosse por falta de companhia, mas por falta de conexão comigo mesma. Os 3 dias seguintes foram de descobertas. Descobri que acordo naturalmente às 6 da manhã quando não tenho obrigações, que gosto de tomar café da manhã devagar lendo um livro, que tenho coragem de entrar no mar sozinha mesmo sem saber nadar direito. Descobri que posso passar horas sentada numa cadeira de praia apenas observando as pessoas, inventando histórias para elas na minha cabeça. Cristina e Helena se tornaram companheiras de algumas aventuras. Fomos juntas à praia da Engenhoca, onde as ondas são mais fortes e a areia mais escura. Almoçamos numa barraca de praia compartilhando histórias de vida, descobrindo quantas semelhanças havia entre nós, todas mães que se perderam de si mesmas cuidando dos outros, todas mulheres que chegaram aos 50 e poucos anos perguntando: e agora? Sabe o que eu mais gosto em viajar sozinha? Disse Cristina, enquanto bebericávamos uma caipirinha ao pôr do sol. É poder mudar de ideia sem ter que negociar com ninguém. Hoje acordei pensando em ir para a praia do Resende, mas quando vi que estava nublado, resolvi ficar na pousada lendo. Se eu estivesse com minha família, teria que convencer todo mundo, ouvir reclamação, justificar minha decisão. É exatamente isso, concordei. Em casa, até para escolher o que assistir na televisão eu tenho que considerar o gosto de todo mundo. Aqui, se eu quero ficar 2 horas vendo o mar, eu fico. Se eu quero almoçar às 2 da tarde, eu almoço. Helena riu. Vocês sabem qual foi minha maior descoberta? Eu gosto de comer sozinha em restaurantes. Sempre tive vergonha, achava que as pessoas iam ficar com pena de mim. Mas ontem jantei sozinha naquele restaurante na praça e foi libertador. Comi no meu ritmo, observei o movimento, conversei com o garçom sobre os pratos típicos da região. Foi muito mais interessante do que muitos jantares em família que já tive. No 4º dia, resolvi fazer algo que nunca tinha feito na vida, uma trilha. A trilha da Praia da Prainha era considerada fácil, adequada para iniciantes. Mesmo assim, estava nervosa. E se eu me machucasse? E se me perdesse? Mas quando cheguei ao ponto de partida e vi outros caminhantes,
Pessoas de todas as idades, inclusive algumas mais velhas que eu, a coragem voltou. Me juntei a um grupo pequeno que estava se formando, 2 jovens mochileiros, um casal de meia-idade e uma senhora que devia ter uns 70 anos, muito bem disposta. Primeira trilha, ela perguntou, notando minha expressão ansiosa. E primeira vez fazendo qualquer coisa de aventura sozinha. Ah, que ótimo! Eu comecei a fazer trilhas aos 68. Meu marido morreu, meus filhos cresceram, e eu pensei, agora ou nunca, Iracema. Hoje já fiz mais de 50 trilhas pelo Brasil inteiro. Durante os 40 minutos de caminhada, Iracema me contou sobre suas aventuras. Como tinha se inscrito numa agência de turismo para pessoas da melhor idade, como tinha feito amizades incríveis, como tinha descoberto que era mais forte e corajosa do que imaginava. O segredo, ela disse, enquanto subíamos uma parte mais íngreme, é não ficar esperando companhia para viver. A vida passa muito rápido. Quando chegamos à praia da Prainha, com sua faixa de areia quase deserta cercada por mata nativa, eu me senti vitoriosa. Tinha feito minha primeira trilha, conversado com estranhos, superado meus medos. Era uma sensação de conquista que eu não experimentava há décadas. Naquela noite, liguei para Bianca pela primeira vez desde que tinha saído de casa. Mãe? Como você está? Estava preocupada, você não dava notícias. Estou bem. Muito bem, na verdade. Contei sobre a pousada, sobre as pessoas que tinha conhecido, sobre a trilha. Ela ouvia em silêncio, e eu percebia que havia algo diferente na forma como ela estava me escutando. Não era mais a escuta impaciente de quem espera a mãe terminar de falar para contar seus próprios problemas. Era uma escuta genuína. Mãe, você parece diferente. Como assim? Sua voz está diferente. Mas, não sei como explicar. Mais firme? Sorri. Talvez seja isso mesmo. As crianças perguntaram por você. O Miguel disse que queria ter ido na viagem com a vovó. Uma pontada de saudade, mas não de culpa. Diga para ele que na próxima vez, se ele quiser, pode vir comigo. Mas na próxima que eu planejar. Claro, mãe. E, mãe? Sim. Eu estava pensando no que você disse. Sobre respeito, sobre espaço. Você tem razão. A gente se acostumou a contar com você sempre disponível e nunca parou para pensar que você também tem suas necessidades. Não era um pedido de desculpas completo, mas era um início. Era o reconhecimento de que algo precisava mudar. Obrigada por dizer isso, filha. Quando você voltar, a gente conversa melhor, tá? Quero saber tudo sobre sua viagem. Depois que desliguei, fiquei na varanda da pousada olhando as estrelas. Estava pensando em como tinha sido fácil estabelecer limites quando estava longe de casa, quando recebi uma mensagem de seu Antônio. Dona Zuleide, espero que esteja aproveitando sua viagem. Queria contar que comprei passagem para Ouro Preto. Vou semana que vem. Sua coragem me inspirou. Respondi, que maravilha, seu Antônio. A gente se conta as novidades quando voltarmos. Boa viagem. Era incrível como minha pequena decisão estava criando ondas. Primeiro eu, depois seu Antônio, talvez outras pessoas que nem sabíamos. Às vezes um ato de coragem inspira outros atos de coragem. No meu último dia em Itacaré, acordei antes do amanhecer. Queria ver o nascer do sol sozinha, como uma forma de fechar esse ciclo. Desci até a praia, ainda escura, e me sentei na areia. Quando os primeiros raios de sol começaram a pintar o céu de rosa e laranja, eu chorei. Mas não era um choro de tristeza. Era um choro de gratidão. Gratidão por ter tido a coragem de fazer essa viagem. Gratidão por ter descoberto que podia ser feliz na minha própria companhia. Gratidão por ter finalmente encontrado minha voz. Peguei o celular e abri o aplicativo de notas. Era hora de escrever a última entrada do meu diário de viagem. O último dia em Itacaré. Descobri nestes 5 dias que a solidão que eu sentia em casa não era por estar fisicamente sozinha,
era por estar desconectada de mim mesma. Aqui, mesmo estando sozinha, me senti inteira pela primeira vez em décadas. Vou voltar para casa, mas não vou voltar a ser a mesma pessoa. Aprendi que amor não deve ocupar espaço, deve oferecer abrigo. E que nunca é tarde para ocupar, com firmeza e amor próprio, o espaço que sempre foi nosso. O voo de volta foi diferente do de ida. Não estava mais nervosa nem empolgada, estava serena. Era como se tivesse encontrado um centro de gravidade dentro de mim que eu não sabia que existia. Na bagagem, além das roupas e souvenirs, eu trazia algo muito mais valioso, a certeza de que podia confiar em mim mesma. Que podia tomar decisões, enfrentar desafios, me virar sozinha quando necessário. Aos 65 anos, eu tinha descoberto que era mais corajosa e capaz do que jamais imaginei. Quando cheguei em casa, encontrei meu apartamento exatamente como tinha deixado, mas minha perspectiva sobre ele era completamente diferente. Não era mais o lugar onde eu me escondia do mundo, era meu refúgio, meu espaço, o lugar onde eu podia ser completamente eu mesma. A primeira coisa que fiz foi ligar para Dona Regina e contar sobre a viagem. Ela veio tomar um café comigo e trouxe um presente, um pequeno vaso com mudas de suculentas. Para você começar seu próprio jardim, disse, sorrindo. Já que você descobriu que gosta de cuidar de coisas bonitas. Passamos a tarde toda conversando. Contei sobre as pessoas que conheci, sobre a trilha, sobre como tinha sido libertador comer sozinha em restaurantes, acordar sem pressa, tomar decisões sem consultar ninguém. E agora, ela perguntou. Como vai ser quando a vida normal voltar? A vida normal não vai mais voltar, respondi, com uma convicção que me surpreendeu. Porque eu não sou mais a mesma pessoa. No dia seguinte, seu Antônio apareceu com fotos da viagem dele para Ouro Preto. Estava radiante, contando sobre as igrejas barrocas, sobre como tinha se sentido conectado com a história do país, sobre uma senhora mineira que conheceu no hotel e com quem tinha passado o dia explorando a cidade. Sabe, Dona Zuleide, eu estava com tanto medo de parecer um velho bobão viajando sozinho, ele confessou. Mas descobri que ninguém liga para isso. As pessoas são muito mais interessadas nas próprias vidas do que em julgar as nossas. É verdade. E mesmo que julgassem, qual é o problema? Não são elas que vão viver nossa vida. Ficamos conversando na varanda do meu apartamento, e percebi que tínhamos desenvolvido uma amizade genuína. Não baseada na conveniência ou na proximidade, mas numa afinidade real de pessoas que estavam redescobrindo a vida. Dona Zuleide, posso fazer um convite meio maluco? Claro. Tem um grupo de pessoas da nossa idade que se reúne todo sábado para fazer caminhadas no parque da cidade. A Iracema, lembra que eu contei sobre ela? Me convidou depois que contei sobre nossa conversa. Que tal se a gente fosse juntos no próximo sábado? 3 meses atrás, eu teria inventado uma desculpa. Diria que tinha que cuidar dos netos, ou que não tinha roupa adequada, ou que estava cansada. Hoje, respondi sem hesitar. Aceito. Que horas nos encontramos? Foi assim que conheci o grupo dos aventureiros, como eles se chamavam ironicamente. 12 pessoas entre 50 e 80 anos que se recusavam a aceitar que a idade era uma limitação para descobrir coisas novas. Faziam caminhadas, visitavam museus, organizavam piqueniques, planejavam viagens em grupo. Iracema estava lá, bronzeada de tantas trilhas, e me recebeu como uma velha amiga. Zuleide. A corajosa de Itacaré. Como foi o resto da viagem? Durante as semanas que se seguiram, minha vida ganhou uma rotina completamente nova. Continuava cuidando da minha casa, pagando minhas contas, vivendo dentro do meu orçamento. Mas agora havia espaço para outras coisas, as caminhadas de sábado, as aulas de pintura que comecei a fazer numa escola de arte perto de casa, os encontros para café com as amigas que fiz no grupo. A Bianca vinha me visitar regularmente, mas algo fundamental tinha mudado na nossa relação. Ela não chegava mais dando ordens ou assumindo que eu estaria sempre disponível para resolver seus problemas.
Perguntava sobre meus planos antes de fazer os próprios, respeitava quando eu dizia que não podia cuidar das crianças porque tinha compromissos. Mãe, você está diferente, ela disse numa dessas visitas. Mais presente. Parece que você realmente está aqui quando está aqui, sabe? Era verdade. Eu estava mais presente porque finalmente estava presente comigo mesma. Num domingo, ela apareceu em casa com uma proposta. Mãe, eu e o Ricardo estamos planejando passar o Natal numa pousada em Petrópolis. Nada muito sofisticado, mas um lugar gostoso, com lareira, café da manhã colonial. Queríamos te convidar para ir com a gente. De verdade dessa vez. Seu quarto, seus horários, suas escolhas. Pensei por um momento. Não porque estivesse em dúvida se queria ir, mas porque queria ter certeza de que a proposta era genuína. E se eu quiser fazer coisas diferentes de vocês? Se eu quiser ficar lendo enquanto vocês passeiam com as crianças? Tudo bem. A ideia é cada um curtir do seu jeito, mas juntos. E se eu quiser jantar mais cedo, ou mais tarde que vocês? Mãe, você é uma adulta independente. Você decide seus próprios horários. Sorri. Nesse caso, aceito. Mas eu pago minha parte. Não precisa. Precisa, sim. Não porque vocês não possam pagar, mas porque eu quero pagar. Faz parte do meu processo de ser dona das minhas próprias escolhas. Ela assentiu, e vi nos olhos dela um respeito que não existia antes. 6 meses depois da viagem para Itacaré, eu estava numa situação que jamais imaginei. Tinha uma vida social ativa, hobbies que me davam prazer, uma filha que me respeitava como pessoa e não apenas como mãe, e o mais importante, uma relação saudável comigo mesma. Numa manhã de sábado, estava na varanda regando minhas suculentas, que tinham se multiplicado e agora ocupavam um canto inteiro da varanda, quando recebi uma mensagem de Maria, a executiva que conheci no avião para Salvador. Zuleide, lembra de mim? Estou organizando um grupo de mulheres para uma viagem para o Chile no próximo ano. Lugares incríveis, grupo pequeno, cada uma no seu ritmo. Você toparia? Meu primeiro impulso foi dizer que não, que era muito caro, muito distante, muito complicado para uma mulher da minha idade. Mas me lembrei da Zuleide que tinha pisado sozinha na areia de Itacaré, que tinha feito trilha com desconhecidos, que tinha jantado sozinha em restaurantes sem se importar com o que os outros pensavam. Manda os detalhes. Estou interessada sim. Naquela tarde, sentada na varanda com meu café e um livro, refleti sobre a jornada que tinha feito nos últimos meses. Não tinha sido apenas uma viagem para a Bahia. Tinha sido uma viagem de volta para mim mesma. Peguei o caderno que comprará depois da viagem e escrevi. Hoje completo 6 meses desde que disse a não a pela primeira vez na vida. Desde então, aprendi que dizer a não a para o que não me serve cria espaço para dizer sim a para o que me completa. Aprendi que amor verdadeiro não diminui ninguém, e engrandece todos os envolvidos. Aprendi que respeito não se pede, se impõe através das próprias atitudes. E aprendi que nunca é tarde para começar a viver a própria vida. Fechei o caderno e olhei para o horizonte. Lá embaixo, pessoas caminhavam apressadas pelas calçadas, cada uma carregando seus fardos, seus sonhos, seus medos. Algumas, provavelmente, ainda estavam aprendendo a dizer não. Outras já tinham descoberto o poder libertador dessa palavra pequena mas transformadora. Eu estava em paz. Finalmente, estava em paz comigo mesma. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.